Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, ontem o DIEESE publicou o seu boletim Emprego em Pauta, analisando os primeiros impactos da pandemia no mercado de trabalho. E alguns dados aqui chamam a atenção: 18 milhões e meio de brasileiros não trabalharam e não procuraram ocupação devido à pandemia, sendo que 19 milhões foram afastados do trabalho e 30 milhões tiveram alguma redução no rendimento de trabalho. Que outros dados esse boletim trouxe para a gente, Vitor, e que merecem destaque? Então, Glauco, esse é o Boletim Emprego em Pauta número 15, né? É uma publicação regular que o DIEESE vem fazendo, fazendo uma análise dos microdados da PNAD, né? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, né? E nesse boletim, a gente focou a análise na perda de rendimento que os trabalhadores tiveram devido à pandemia, né? Então, você mencionou o número, né? Cerca de 36% dos trabalhadores ocupados, né? O que representa aproximadamente 30 milhões de trabalhadores, tiveram alguma perda de rendimento no mês de maio em relação à situação anterior a da pandemia, né? Então é um contingente de trabalhadores muito alto, né, que teve uma queda na sua remuneração, né? E aí, quando a gente olha esses que tiveram queda, a queda média do rendimento foi de 61%, né? Então foi uma queda muito acentuada, né? E é importante chamar a atenção para algumas desagregações, né, que essa análise permite fazer. Então, eu vou destacar aqui, né, que os trabalhadores que tiveram maiores perdas de rendimento e uma queda de rendimento média mais acentuada foram dos setores de serviços e do comércio, né? Então, nós temos, por exemplo, o caso dos cabeleireiros e das manicures, né? Que a gente sabe que foi muito afetado pela pandemia, onde essa queda foi de 58%, né? Se a gente pegar também os vendedores ambulantes, a queda do rendimento médio foi de 49%, né? Quando a gente olha também artesãos, costureiras, sapateiros, tiveram uma queda de 40%, e também os comerciantes. E aí, inclusive, aqueles que são donos de bar, dono de loja, tiveram uma queda de 39%, né? Um outro recorte que a gente destaca no boletim é dos trabalhadores ocupados como entregadores de mercadorias, né? Então, que são os trabalhadores que fazem entrega para restaurante, para farmácias, para as lojas em geral, e também aqueles trabalhadores dos aplicativos, né, das plataformas ali do iFood, Uber Eats, Rappi, o Alog, todas essas marcas que a gente conhece, né? Então, nessa pesquisa a gente consegue primeiro analisar quantos são, né? Então, a PNAD faz a estimativa de que hoje os entregadores são cerca de 650 mil trabalhadores, né? E em maio tiveram um rendimento médio de R$ 1.142. Então, esse valor ele é 18% menor do que eles estavam recebendo antes da pandemia. Então, a gente observa que mesmo uma categoria essencial, né, que está sendo fundamental aí para que os outros trabalhadores possam permanecer em isolamento social, além de já ter um rendimento muito baixo, houve ainda uma redução desses valores
devido à pandemia, né? A gente mostra também os motoristas, né? E aí incluindo motorista, seja os motoristas de aplicativo, mas também o motorista de táxi, o motorista das vans, né? O motorista de van escolar é um que foi muito afetado pela pandemia, né? Continua sendo mototáxi, motorista de ônibus. Nesse caso, são 2.100.000 trabalhadores no Brasil e a queda de rendimento foi ainda maior, chegou a 39%. Né? Então, a gente observa que são quedas muito expressivas, isso devido à redução da demanda, né, da economia e também à impossibilidade de realização, a necessidade de interrupção da atividade diante das restrições para o cumprimento da quarentena. Né? Então, outro ponto, Glauco, que a gente chama a atenção é que quando a gente olha por tipo de ocupação e função, o setor que menos teve queda foi o dos militares. Né? Então, os militares mantiveram a sua renda e também tiveram quedas menos acentuadas os trabalhadores em cargos de direção e gestão das empresas, né? E aqueles com maior grau de escolaridade, então com nível superior ou ensino médio técnico, né? E isso mostra que a pandemia ela acentua também as desigualdades de remuneração entre os trabalhadores, né? E aqui nós estamos falando só daqueles que permaneceram ocupados, né? Então, a gente já tem tratado ao longo dos dias aqui, né, do aumento do desemprego, né, da redução do número de trabalhadores ocupados, mas quando a gente olha para aqueles que permanecem ocupados, a gente vê que houve uma queda de rendimento e a gente sabe que essa queda de rendimento ela acaba tendo um efeito recessivo, né, porque menos dinheiro para o trabalhador poder gastar, então reduz o consumo e a gente tem uma série de problemas aí para a dinâmica econômica. E verificando justamente esses dados, né, Vitor, a gente tem também aqui a questão dos trabalhadores informais, que tiveram um impacto aí muito severo dentro da pandemia. Mais da metade, 56%, teve perda de rendimento. E entre os trabalhadores que continuaram em atividade, mas que perderam renda, metade recebeu auxílio emergencial, que também reforça a necessidade do auxílio e a sua importância. Lembrando sempre que a proposta inicial do governo de auxílio emergencial era de R$ 200, que só foi para R$ 600 durante ali os trabalhos no Congresso Nacional. Então é muito importante esse auxílio, é muito importante também que o governo dê uma previsão para que esse auxílio possa continuar, não, Vitor? Exato, é fundamental que esse auxílio seja prorrogado, né, que ele continue sendo pago até o fim do ano, né, até o fim do estado de calamidade pública e que seja mantido o valor dos R$ 600, porque quando a gente observa os ocupados, né, que tiveram perda de rendimento e conseguiram acessar o auxílio, a gente vê que eles tinham um rendimento médio de R$ 1.427, né? E eles tiveram uma perda de mais de R$ 900 em média. Então, a gente verifica que mesmo os R$ 600, eles foram insuficientes para a reposição integral da perda de rendimento que os trabalhadores tiveram devido à pandemia, né? Então, para quase um quarto dos trabalhadores, os R$ 600 não repôs a totalidade da perda de rendimento que eles tiveram, né? Então, é importante que seja prorrogado, né? A gente lembra que, quando tramitou no Congresso, a reivindicação era que fosse um salário mínimo, né? E agora, olhando os dados, a gente vê que seria o valor que garantiria uma reposição mais ampla e integral das perdas que têm sido muito acentuadas, né, durante a pandemia. Tá certo, Vitor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.
A gente que agradece. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani.